OTAN versus Rússia. Se uma guerra em larga escala algum dia estourasse entre essas duas partes, provavelmente seria a guerra mais destrutiva já travada. Isso seria as segundas forças armadas mais fortes do mundo contra as mais poderosas. Os Estados Unidos, junto com forças de outras 31 nações, incluindo Reino Unido, França, Turquia e Itália, que também estão entre os 10 exércitos mais poderosos, no papel, a Rússia não teria chance. Em termos de recursos, mão de obra e armamento, a aliança possui uma grande vantagem, provavelmente grande demais para a Rússia superar em uma guerra convencional. Uma guerra nuclear entre os dois lados quase certamente levaria à destruição mútua assegurada. Ainda assim, apesar de sua superioridade atual, a OTAN pretende se tornar ainda mais poderosa. Os membros da OTAN concordaram em aumentar drasticamente seus gastos com defesa de cerca de 2% do produto interno bruto para cerca de 5% durante a próxima década, enquanto aprimoram a interoperabilidade, logística, vigilância e cibersegurança. Então vamos dar uma olhada mais de perto em quão massivo é o poder militar da OTAN, como ele se compara ao da Rússia e quais são as brechas em sua armadura. Essa grande campanha de rearmamento quer suprir isso agora. Uma das melhores descrições do poder da OTAN nos últimos anos foi feita pelo ex-chefe do Estado-Maior de Defesa do Reino Unido, almirante Satoni Radkin, recentemente aposentado. Em seu discurso principal na Conferência de Segurança e Defesa da Chatham House, em Londres, em fevereiro de 2024, ele afirmou que a Grã-Bretanha está segura. Estamos seguros porque fazemos parte da OTAN, a maior e mais forte aliança do mundo, e também porque somos uma potência nuclear responsável. Qualquer ataque ou incursão russa contra a OTAN provocaria resposta avassaladora. As forças aéreas de combate da OTAN, 3 vezes maiores que as da Rússia, rapidamente conquistariam superioridade aérea. As forças marítimas da OTAN confinariam a marinha russa no Mar de Barents e no Báltico. Assim como a Ucrânia expulsou a frota do Mar Negro da Crimeia, a OTAN tem 4 vezes mais navios e 3 vezes mais submarinos do que a Rússia. Esta aliança está cada vez mais forte. Ela passou de 30 para 32 nações ao incluir Finlândia em 2023 e Suécia em 2024. Seu produto interno bruto coletivo é 20 vezes maior e o orçamento de defesa 3,5 vezes maior que o da Rússia e da China somados. Além disso, a OTAN tem a profundidade estratégica adicional de uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. E acima de tudo isso, está a OTAN como uma aliança nuclear. Ele não está errado em nenhum desses pontos, e ainda deixou de fora algumas outras áreas em que a OTAN é muito maior do que a Rússia. Considere a mão de obra e recursos populacionais que poderiam ser usados para reforçar suas fileiras em tempos de guerra. Estimativas apontam que as forças armadas russas terão cerca de 35 milhões de pessoas em 2025. Não está claro se esse número leva em consideração as grandes perdas durante a guerra na Ucrânia. Apesar das taxas de recrutamento estáveis, talvez tenham mantido ou aumentado seus números, mas é difícil afirmar. Esse número é composto por cerca de 13 milhões de soldados ativos mais 2 milhões de reservistas e 250 mil em unidades paramilitares. As forças da OTAN somam mais de 865 milhões, quase 25 vezes mais. A vantagem é aproximadamente semelhante em todas as 3 categorias. A OTAN possui cerca de 344 milhões de soldados ativos, 43 milhões de reservas e 876 mil paramilitares. A diferença na capacidade futura de reforço dos dois lados é ainda mais evidente. A população da Rússia é de cerca de 141 milhões. Desses, 46 milhões podem servir e outros 126 milhões de jovens logo chegarão à idade militar. Cerca do mesmo número de soldados em serviço atualmente. Com forças armadas potenciais 135 vezes maiores que as atuais, a Rússia tem grande capacidade de mobilizar muitas pessoas para suas forças armadas. Se necessário, a OTAN possui 980 milhões de habitantes, quase 7 vezes mais que a Rússia. Desses, 3,653 milhões estão aptos para o serviço, com mais 116 milhões que em breve também estarão. Os membros da OTAN usam atualmente uma parcela bem menor de suas populações nas forças armadas, o que permite à OTAN expandir seu efetivo em quase 44 vezes, se necessário, uma vantagem 3 vezes maior sobre a Rússia. Como diz o ditado,
um exército marcha com o estômago. Quanto mais forças você tem, mais financiamento é necessário para torná-las eficazes. Recursos financeiros e econômicos para sustentar um exército, quanto mais uma guerra, sempre foram tão importantes para a guerra quanto mão de obra e armas. Assim, a vantagem da OTAN sobre a Rússia é ainda maior ao considerar a paridade do poder de compra. Paridade do poder de compra. O produto interno bruto da Rússia é de cerca de 58 trilhões, com um orçamento de defesa de 126 bilhões, o terceiro maior gasto de qualquer nação individual. Na paridade do poder de compra, determinação com fluxos monetários medidos na moeda da transação, não em dólares. Os gastos de defesa da Rússia são só 2% do produto interno bruto, muito pouco para um país em grande guerra. Mesmo usando o produto interno bruto nominal, que mede custos em dólares, ainda é cerca de 7%. A Rússia também ainda possui fundamentos econômicos subjacentes bastante sólidos, apesar de todos os seus problemas relacionados às sanções. Com reservas de câmbio e ouro de mais de 597 bilhões, ela também tem uma dívida externa de 3.176 bilhões. Apenas 54% do produto interno bruto ajustado pela paridade do poder de compra, enquanto o produto interno bruto, pela 10 vezes maior, ultrapassando 57 trilhões. O orçamento de defesa conjunto ultrapassa 138 trilhões, sem contar o aumento prometido pelos membros. Com proporção um pouco maior que a da Rússia, em 24 membros da OTAN têm reservas cambiais e de ouro acima de 3,128 trilhões, mais de 5 vezes o valor russo. No entanto, possui uma dívida externa de mais de 69 trilhões, cerca de 82% do produto interno bruto. Tecnicamente, isso implica que a OTAN teria mais dificuldade e custos para obter fundos para conduzir uma guerra ativa. No entanto, com os principais mercados financeiros de Nova York, Londres, Frankfurt, Paris, Roma e outros dentro da OTAN, e a Rússia atualmente quase completamente excluída do sistema financeiro global, liderado pelo Ocidente, o oposto é verdadeiro. Atualmente, é muito mais difícil para a Rússia conseguir financiamento externo. Ponto final. Passando para o hardware militar, a OTAN também domina nas 3 categorias tradicionais de poder: aéreo, naval e terrestre. As forças aéreas da OTAN têm 20.376 aeronaves, quase 5 vezes mais que as 4.292 da Rússia. A OTAN tem 6 vezes mais caças, quase o dobro de aeronaves de ataque, 3 vezes mais aviões de transporte e mais de 7 vezes mais aeronaves de missão especial, 5 vezes mais helicópteros e quase 30 vezes mais aviões-tanque. Além de uma enorme vantagem quantitativa, há também uma vantagem qualitativa significativa em vários domínios. Em termos de treinamento de pilotos e capacidade operacional, os pilotos da OTAN geralmente voam significativamente mais horas por ano, cerca de 3 vezes a média dos pilotos russos, o que resulta em maior proficiência tática e prontidão. Essa vantagem de treinamento é ampliada pelos avançados sistemas de comando, controle e comunicação da OTAN, que possibilitam operações conjuntas mais eficazes e melhor coordenação entre forças aéreas, terrestres e de defesa antiaérea. Embora uma guerra desgastante de 4 anos na Ucrânia tenha aprimorado alguns desses processos, essa é uma área em que as forças russas historicamente enfrentaram dificuldades tecnológicas. A OTAN tem vantagem em caças de quinta geração, com 20 membros europeus comprometidos em operar o F-30 e 5 Lightning II, além da plataforma dos Estados Unidos da América, que traz furtividade, sensores, fusão e guerra em rede avançadas, enquanto a Rússia criou o Sukhoi 57, que não atende aos padrões ocidentais de caça de quinta geração e teve uso restrito em combate, além de ter mais aeronaves em todas as classes. As forças aéreas da OTAN também se beneficiam de uma gama mais ampla de recursos avançados, incluindo aviões-tanque para reabastecimento em voo, plataformas de reconhecimento e ativos de guerra eletrônica, que são essenciais para operações sustentadas em ambientes contestados. Além disso, o poder aéreo da OTAN é apoiado por um sistema robusto de navegação por satélite, o Galileu, que é considerado superior ao sistema GLONASS da Rússia, aumentando a precisão e a confiabilidade operacional.
Essas vantagens, combinadas em tamanho da frota, treinamento, tecnologia, integração e sistemas de apoio, dão à OTAN uma vantagem qualitativa decisiva e uma capacidade de combate aéreo superior em relação às forças aéreas da Rússia. A situação se repete sobre e sob as ondas, em quase 38.600 quilômetros de litoral. Sem surpresa, a Rússia tem uma das maiores marinhas do mundo. A Rússia possui cerca de 419 navios com deslocamento total de pouco mais de 126 milhões de toneladas. Esse total inclui um porta-aviões problemático, 10 contratorpedeiros, 12 fragatas, 83 corvetas e 63 submarinos. Falarei mais sobre eles em 1 minuto. 123 navios de patrulha offshore e 47 navios de guerra de Minas. Em comparação, há 2.689 cascos no total, o que lhe dá uma vantagem de 65 vezes sobre a Rússia. Não se sabe ao certo a tonelagem total da frota naval da OTAN, mas com 17 porta-aviões contra apenas um da Rússia, a vantagem deve ser ainda maior. A OTAN tem 13 porta-helicópteros, 101 contratorpedeiros e 128 fragatas, mais de 10 vezes o total russo, enquanto a Rússia não possui porta-helicópteros. A Rússia tem um pouco mais de corvetas, 83 contra 69 da OTAN. Mas a OTAN novamente detém uma vantagem significativa no número de submarinos, com 147. A OTAN conta com 497 navios de patrulha offshore e 180 navios de guerra de Minas, cerca de 4 vezes mais em ambos os casos. Assim como no ar, a OTAN também detém uma vantagem qualitativa significativa no mar. Embora, neste caso, as diferenças sejam em grande parte moldadas por doutrinas estratégicas divergentes, capacidades tecnológicas e prioridades geográficas, a doutrina da OTAN enfatiza o poder, a projeção, a interoperabilidade entre os aliados e operações em águas profundas através do Atlântico, Mediterrâneo e além. A Rússia, por sua vez, prioriza também a dominância regional, capacidades assimétricas e defesa em profundidade, principalmente em áreas disputadas como o Mar Báltico e o Mar Negro. Isso não funcionou bem para eles. No Mar Negro, a guerra de drones da Ucrânia fez o que restou da frota recuar da Crimeia para a costa russa mais a leste. Por outro lado, a OTAN se destaca pelos grupos de ataque de porta-aviões, sistemas avançados de guerra antissubmarino, guerra antissubmarino e comando integrado. Enquanto isso, a Rússia compensa com frotas de submarinos potentes, mísseis antinavio de longo alcance e redes de defesa costeira. Em termos de potencial para projeção de poder, não há comparação entre os dois. Os 17 porta-aviões e 14 navios de assalto anfíbio da OTAN possibilitam operações aéreas e anfíbias em grande escala fora de suas águas territoriais. A Rússia possui apenas um porta-aviões antigo da classe Almirante Kuznetsov, com baixa eficácia de combate e 100 navios de assalto anfíbio, destacando seu foco na defesa costeira, não em guerra expedicionária. Enquanto isso, a Rússia se destaca qualitativamente em submarinos, sobretudo nos de ataque furtivos, movidos a diesel elétrico e energia nuclear, como os das classes Varshov, Yanka e Yesen. Projetados para guerra antissubmarino e mares confinados, os 12 submarinos lançadores de mísseis balísticos garantem o segundo ataque nuclear. A OTAN, embora possua mais submarinos, no geral, depende fortemente dos submarinos das classes Virgínia e Ohio dos Estados Unidos da América, com os aliados europeus contribuindo com frotas menores e de foco regional. No entanto, as redes integradas de guerra antissubmarino da OTAN, utilizando patrulha marítima, aeronaves, matrizes de sonar e coordenação entre aliados, oferecem capacidades superiores de detecção e resposta. A frota de superfície da OTAN é maior e tecnologicamente mais avançada. Muitos de seus destroyers e fragatas, por exemplo, navios Aliburk dos Estados Unidos da América e F-100 espanhóis, têm sistemas Aegis e defesa aérea de longo alcance, protegendo a frota, defendendo contra mísseis balísticos e realizando operações de ataque. A Rússia tem menos navios de superfície, porém são fortemente armados, como as fragatas Almirante Gorshov. Equipadas com mísseis hipersônicos Zircon e Kalibr, essas embarcações diminuem a diferença de poder ofensivo, mesmo em menor número. A OTAN conta com forte construção naval, infraestrutura de manutenção e alto investimento em pesquisa, especialmente nos Estados Unidos da América e Reino Unido. A aliança lidera em sistemas não tripulados, guerra eletrônica, integração e guerra em rede.
A Rússia, por outro lado, sofre com atrasos na modernização e produção limitada, mas prioriza capacidades assimétricas como mísseis hipersônicos e submarinos furtivos para compensar suas desvantagens numéricas e estruturais em terra. A comparação revela resultados surpreendentes. O número de equipamentos está mais equilibrado e a Rússia possui vantagem numérica em algumas categorias. Apesar das grandes perdas na Ucrânia, a Rússia mantém uma frota de mais de 131 mil veículos militares no total, que inclui cerca de 5.750 tanques, 3 mil sistemas de lançamento múltiplo de foguetes ou sistema de lançamento múltiplo de foguetes e mais de 13 mil peças de artilharia. A OTAN tem quase 11.500 tanques, o dobro da Rússia, mais um terço a menos de sistema de lançamento múltiplo de foguetes, 1.977, e cerca de 20 peças de artilharia a menos, somando 10.279. Novamente, os números não contam toda a história. As forças terrestres da OTAN destacam-se pelo combate convencional de alta intensidade, tecnologia avançada e interoperabilidade entre os Estados-membros, oferecendo vantagem em comando, controle, precisão e operações combinadas. A aliança também conta com logística superior, mobilidade e rápida capacidade de reforço por rotas aéreas, marítimas e terrestres. Apesar dos desafios impostos pelas capacidades russas de negação de acesso e área A2AD em regiões como Kaliningrado, em contraste, as forças terrestres da Rússia enfatizam mobilidade, poder de fogo e a capacidade de conduzir operações de armas combinadas em larga escala, especialmente próximas às suas fronteiras. Apesar de a Rússia ter diminuído a diferença qualitativa com a OTAN em capacidade convencional, desde 2008 graças a reformas e modernização militar, suas forças ainda enfrentam grandes desafios em treinamento, moral e logística. A capacidade das forças armadas russas para mobilizar em massa e manter um conflito longo é vista como limitada, e sua eficácia de combate foi questionada na Ucrânia. Embora haja sinais de que os militares estão se adaptando à guerra moderna, como no uso de drones. Embora os vários fracassos da Rússia na Ucrânia estejam bem documentados, o fato de que um grande número de suas forças e a vasta maioria de seus sistemas agora tem ampla experiência de combate potencialmente dá à Rússia uma vantagem considerável. O envolvimento em combate da OTAN foi limitado após sua saída do Afeganistão em 2021 e mais recentemente da Síria e Iraque. Resta uma pergunta, talvez a mais pertinente. A guerra da Rússia na Ucrânia enfraqueceu de forma terminal sua capacidade de travar guerra fora da Ucrânia, como invadir os estados bálticos. Ou é só o início de uma longa investida imperialista por territórios? As opiniões divergem bastante, com alguns especialistas achando que a Rússia é uma força esgotada, cuja queda é apenas uma questão de tempo, enquanto muitos alertam que a OTAN deve se preparar para uma guerra iminente com uma Rússia ressurgente nos próximos anos. Muitos parecem manter ambas as opiniões simultaneamente. A contradição lógica dessa ideia é clara. Como a Rússia pode colapsar e ao mesmo tempo se preparar para invadir a Europa? Isso só faz sentido lógico se a OTAN estiver em situação pior que a Rússia. Como mostram os números apresentados, isso não é verdade. Talvez a verdade seja que nenhuma das posições originais seja verdadeira. A Rússia não está colapsando nem planejando invadir a Europa. O presidente russo, Vladimir Putin, há muito insiste que a Rússia não tem intenção de atacar ou invadir a Europa. Ele afirma que suas ações na Ucrânia visam prevenir uma ameaça existencial da OTAN à Rússia, já que a aliança se expande até a Ucrânia. Contudo, sua invasão levou a Finlândia, antes neutra, a entrar na OTAN, colocando ainda a aliança na fronteira norte russa. Mas a posição da longa fronteira da Rússia com a Ucrânia e as inimizades de longa data e as relações complicadas entre as duas nações, sem dúvida tornam a presença da OTAN na Ucrânia uma perspectiva muito mais desafiadora. Se as forças armadas da Ucrânia tiverem cerca de 900 mil soldados, sua entrada na OTAN aumentaria a vantagem da aliança em cerca de 1/4. A Rússia tem várias vantagens sobre a OTAN que pode explorar, enquanto a OTAN reforça suas forças com o novo plano de rearmamento.
Em particular, as defesas aéreas da OTAN contra ataques de drones e mísseis em sua frente leste são um ponto fraco, como foi exposto durante a onda de incursões de drones pela Europa, a maioria das quais parece ter sido lançada de dentro do território dos países afetados. Muitos Estados-membros não possuem defesas eficazes, e em alguns casos nem políticas para combater esse tipo de ataque híbrido de forma efetiva, muito menos o tipo de enxame de drones e mísseis que a Ucrânia enfrenta algumas vezes por semana. Porém, com a rápida construção de uma barreira de drones e a experiência ucraniana em guerra com drones, essa lacuna vem sendo preenchida quando possível. A última vantagem da Rússia é temporária. Em mísseis hipersônicos, drones de vários tamanhos e novas superarmas nucleares russas, como Buravesnik, Adishnik, Poseidon, Avangard e Sarmat. Se esses sistemas funcionarem como afirmam, o que ainda é incerto, representam uma vantagem qualitativa que a OTAN não tem. Mesmo com armas similares em desenvolvimento, a Rússia mantém vantagem inicial significativa. A questão é que, com exceção do Aryashnik, essas novas superarmas russas são todas armas com capacidade nuclear. E essa é a parte mais assustadora de um possível confronto entre a OTAN e a Rússia, considerando a superioridade esmagadora da OTAN em armas convencionais. A Rússia tentaria guerra convencional, manobras terrestres, ataques aéreos ou com mísseis de longo alcance, ou partiria direto para ataques nucleares com seu vasto arsenal. Como explicou o almirante Radikin, uma guerra convencional provavelmente resultaria em derrota devastadora para a Rússia. Putin sugeriu isso recentemente de forma clara. Não vamos entrar em guerra com a Europa, já disse isso várias vezes. Mas se a Europa quiser lutar e começar, estamos prontos agora, disse Putin a repórteres em Moscou antes das negociações de paz com a delegação dos Estados Unidos da América. A imprensa ocidental noticiou amplamente essa declaração, mas raramente relatou o que ele disse. Próximo. Se a Europa iniciar uma guerra contra nós, acho que vai terminar rápido. Não é como com a Ucrânia. Estamos agindo com precisão cirúrgica, com cuidado. Isso não é uma guerra no sentido moderno, disse ele, acrescentando que se a Europa confrontar a Rússia, Moscou logo não terá com quem negociar. Esse é um sinal claro de que, se houver conflito cinético entre OTAN e Rússia, a Rússia não pretende recuar. Em uma guerra convencional, é muito improvável vencer. Logo se tornaria nuclear. Tomara que nunca precisemos descobrir se Putin está realmente blefando sobre isso. Agora, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sino para ativar as notificações. Obrigado por assistir.